Oficialmente, muito bem-vindos à primeira parte da aula do sábado à tarde, hoje, dia 20 de fevereiro de 2021, pelo CEPEP, a disciplina Gestão Aplicada número 1, professor Eric Brasil, e a turma Eletrotécnica 7 de Camusim. Sejam muito bem-vindos a esse turno, é muito interessante recepcionar alunos que têm tanta resiliência nesses tempos, nesses períodos, nesses momentos. Então, por isso, já consigo avaliar vocês como profissionais de alto rendimento. Vamos, então, fazer valer esse esforço, esse sacrifício, que não é apenas financeiro, é também um sacrifício do final de semana, é um sacrifício do tempo de vocês, o nosso, não é? Em que nós nos propusemos a isso e vamos dar continuidade a esse projeto de formação que tem começo, meio e fim, e que nós vamos ficar juntos, como já disse antes, por um ano e pouco, não é? Vamos lá. Passei uma atividade sobre o processo administrativo, não é? Os 4 elementos do processo administrativo: o planejamento, a organização, a direção e o controle. E muitos já me entregaram pelo WhatsApp, não é? Lembrando sempre que é muito importante você identificar a atividade com o nome completo, para que você seja corretamente identificado e eu possa corretamente avaliar, certo? Daqueles que ficaram de falar abertamente, né? O Nilson era o primeiro da fila. Vamos lá, mas ele não se encontra aqui ainda. Quem gostaria de iniciar? Alguém para falar? Alguém para se pronunciar a respeito da atividade? Diogo, levantou a mão. Diogo Pessoa, pode falar, então. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde. O planejamento é o ato ou efeito de planejar algo como o serviço de preparação de uma tarefa ou um trabalho. Organização, tecnicamente falando, é o modo de alocar os recursos. Por exemplo, aí eu fiz uma pesquisa, professor, e existem 3 tipos de organização. A primeira é a linear, a segunda, funcional, e a linha STAIF. Aí, se você permitir que eu leia esses 3 tipos, eu também anotei os 3 tipos delas. Sim, complemente a sua pesquisa. Vamos lá. Aí é assim, a primeira, que é a linear, é a estrutura mais antiga e tradicional, utilizada na maioria das empresas. A segunda, que é a funcional, é um tipo de organização separada por departamentos, no qual é aplicado um líder e cada um tem suas especialidades de cada um de seus setores. E a última, que é a STAIF, é a junção das 2 anteriores, formando uma organização empresarial linear e funcional, com o intuito de suprir as desvantagens de cada um. Aí, depois desse complemento que eu botei, direção é o comando, coordenação ou liderança, que é a operação, comando de uma empresa, podendo ser a liderança de um time de futebol, de uma arena de treinamentos, etc. Já o controle, podemos ter um baseamento de um monitoramento de algum setor trabalhista ou redes de ensino, fiscalizar, medir deveres, corrigir, dentre outros pontos, são exemplos de controle. Excelente, Diogo. Você aprofundou bem a pesquisa. Eu gostei muito quando você afirmou, e é verdade, que todos os modelos podem se complementar. Nenhum deles é perfeito, não é? Na vida real, nós temos várias formas de gerenciar, de organizar, de planejar, de dirigir, de controlar, e, às vezes, eu consigo mesclar um modelo com o outro, não é? Evitando os radicalismos. Tenhamos cuidado com os radicalismos na gestão, na administração. Às vezes, você só quer de um jeito, daquele jeito. Tudo bem, aquele jeito pode até ser o jeito predominante, preponderante, mas para determinadas situações, eu posso abrir exceções, eu posso, inclusive, incluir, certo, informações de um estilo diferenciado. Por exemplo, às vezes eu acredito que um sistema
mais centralizado de gerenciamento é o melhor. Posso até acreditar nisso, mas eu preciso ter a sensibilidade de perceber que, em alguns momentos, o estilo mais descentralizado para algumas decisões, ele é o melhor, certo? Professor, me dá um exemplo de um estilo de organização muito hierarquizada, né? Muito fechada nesse esquema de autoridade. A organização militar, né? As Forças Armadas tendem a ser rígidas na sua hierarquia, na sua organização, mas acontece que em tempos de guerra muitas vezes se faz necessário uma tomada rápida de decisão para assuntos ou deliberações que não têm precedentes, e às vezes aquele que está com autoridade em campo, ele precisa tomar uma decisão que nem sempre foi projetada. Isso acontece nas empresas também, certo? Em muitos segmentos. No segmento do comércio, às vezes o gerente comercial ele precisa tomar uma decisão muito rápida, que não passou pelo diretor dele, mas que ele sente que naquele momento ele tem poucos segundos para decidir, ele precisa tomar aquela decisão, às vezes é necessário, não é? Então, isso nos chama a atenção na fala do Diogo, que pontua muito bem na sua atividade, Diogo. Meus parabéns, certo? Na sequência, o Geocleciano vai falar e depois o Nilson, que seria o primeiro, mas como os colegas chegaram na frente, tá certo? O Nilson será o terceiro a falar. Então, Geocleciano, pode falar. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. O planejamento, ele possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir referências no futuro. Exemplo disso é como o senhor falou, sobre uma viagem, se planejar e evitar eventuais gastos desnecessários durante uma viagem. Então, é um bom exemplo do planejamento. E, seguindo na sequência, a organização. É uma associação de pessoas que combinam esforços individuais em equipe com a finalidade de realizar um propósito coletivo. Um dos maiores exemplos que eu posso colocar também seria o governo. Eles têm uma associação de pessoas com um grande objetivo comum, que é fazer uma boa administração. A direção, interpretar os planos para as pessoas e dar instruções e orientações sobre como executá-las e garantir o alcance dos objetivos. Um exemplo disso seria tipo um chefe em uma equipe, onde que ele pegaria o planejamento e a organização daquele grupo e ia interpretar o planejamento que eles fizeram para executar uma certa atividade. Deixa eu ver, um exemplo disso seria, vamos colocar um governo também, que seria como fazer um plano de execução de alguma praça e colocaria um administrativo para interpretar todo o desenvolvimento daquele plano, onde vai ser construído e tal. E o controle seria mais com a finalidade de consistir em averiguar as atividades onde que se estão de acordo com o planejamento inicial e que foram executados corretamente, onde que ela se encaixa, tipo um círculo. Ela tem que ter primeiramente o planejamento, depois a organização do grupo, as direções de cada um que eles devem fazer e o controle que é averiguar se está tudo ok no final da atividade. Ótimo. Geocleciano aí participando, contribuindo. Muito obrigado pelas suas colocações, né? Atinge o objetivo da atividade, pontuando aqui. Parabéns. Nilson Santos, agora é você. Ô, professor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Professor, eu fiz um pequeno texto, leva todas as palavras, certo? Então, se inicia assim, ó. Professor, planejei muitas perguntas para fazer durante a aula e me organizei com um caderno para fazer possíveis anotações para que possa controlar meu aprendizado, para que eu possa dirigir aos meus colegas de curso
em possíveis dúvidas. Ok, a Nilson fez no estilo de um texto corrente, né? O estilo de uma atividade anterior, tudo bem, né? E podemos observar aí no texto dele a presença do planejamento, da organização, da direção e do controle. O Nilson, o vice-líder da turma, contribui e pontua na sua atividade. Obrigado, Nilson. Mas agora o Ezequiel. O Ezequiel Souza vai falar. Tá ouvindo aí? Positivo. Certo. Planejar é pensar em um tipo de atividade que vai exercer, ou dependendo do que vai fazer. Por exemplo, um eletricista, quais os materiais que precisa para realizar determinado lugar? Precisa pensar o que vai levar. Organizar é praticar aquilo que já foi feito. Por exemplo, um depósito de almoxarifado. Direção é comandar um tipo de trabalho. Por exemplo, se você é um diretor de uma escola ou um diretor de uma escola privada, porque vai direcionar um tipo de trabalho aos seus funcionários. Controle. Controle é um tipo de atividade, por exemplo, um porteiro. Ele controla o que entra e o que sai, dependendo do tipo de trabalho. É isso? Isso. Ok, Ezequiel Souza, muito obrigado. Você pontua aqui na sua atividade sobre o processo administrativo. Parabéns. O próximo colega, João Estevão, líder da turma. Pode E falar. aí, professor? Boa tarde, meus companheiros alunos. Estão me escutando? Boa tarde. Tá, minha voz saindo direito da minha voz? Positivo, Estevão. Pode falar. Eu coloquei planejamento. Planejamento é um requisito que todas as pessoas deveriam adquirir para si próprio. Planejamento é uma ferramenta administrativa que possibilita perceber a realidade e avaliar, analisar os caminhos. Organização é alocar os recursos, é a forma como se dispõe, é a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados planejados e ter coordenação. Direção é conduzir, guiar, saber dirigir uma ação ou um planejamento de forma eficaz. Controle é controlar, fiscalizar, ter autoridade ou estar no comando. Um exemplo disso é um líder ou um chefe. Ambos devem ter controle. Pronto, professor. Obrigado, João Estevão. Você pontua na nossa atividade, planejamento, organização, direção e controle. João Estevão, líder da turma. Parabéns. Alguns colegas me enviaram atividade por WhatsApp, não é? A exemplo do Vitor, não é? E quando você fizer isso, coloque o seu nome completo sempre, tá certo? Mas ainda assim, outros colegas e mesmo aqueles que já enviaram a atividade, querendo, podem falar, podem se pronunciar, podem participar aqui. Eu sempre levo em consideração a sua participação. Alguém mais para se pronunciar? Quem quer falar sobre a atividade? Planejamento, organização, direção e controle. Todos que já me enviaram, como eu disse, querendo, podem ainda contribuir verbalmente, né? O importante é contribuir. Você pode fazer falado, escrito, ou pode me enviar por WhatsApp, ou pode simplesmente ler o que escreveu. O importante é fazer, é participar das atividades. Então, todos aqueles que gostariam já participaram. Muito bem. Lembrando que todas essas atividades, como eu já disse antes, exercícios, participações que vocês fazem, vai gerar uma nota para vocês de 0 a 10. Eu chamo isso de nota de trabalho. E no último dia da nossa aula, que vai ser no próximo final de semana, né? Próximo final de semana tem a aula sábado e no domingo. No domingo, amanhã tem aula, mas no outro domingo nós temos prova. Então, a prova vai valer de 0 a 10. A nota de trabalho mais a nota da prova somadas, dividido por 2, constitui a tua média. A média para aprovação é 6. Quem tirar de 6 para cima está aprovado. Mas a média é tão baixa, né? Então, procure tirar notas altas, 9, 9,5, 10, para isso garantir um bom histórico acadêmico, escolar, do seu desempenho aqui com a gente. Tá certo? Lembrando, professor, que o histórico de notas que você tem
eles vão ficar registrados e é muito importante você apresentar um bom desempenho, certo? Quem falou? Professor, foi o Estevam. Então, quer dizer que esse trabalho que a gente faz aqui, apresentando para o senhor, isso aqui já é uma nota já, né, que a gente vai Isso receber? aí já vai somando notas. Normalmente, uma atividade como essa, eu dou 2 pontos para quem faz, certo? E aí Entendi, você vai entendi. acumulando com os outros trabalhos, com as atividades, com os comentários, com as participações. Quando eu digo assim, 0,1 para você, meio ponto para você, você já vai Entendi. somando, certo? Então, bora interagir mais, pessoal. Bora deixar aqui. Turma 7 sai melhor em notas. Com certeza. E aproveitando o ensejo aí, Estevam, me diga. Oi. Sim, o Rodrigo pedindo para repetir a data da prova. No próximo domingo, passando a esse no outro, né? Dia 28, certo? Dia 28 já tem a nossa prova. Né? O Rodrigo aí perguntando e eu respondendo. Muito bem. E o Estevam tão participativo e todos os colegas também participando, Nilson participando, Geocleciano participando. Vamos falar de um assunto que não necessariamente está no material impresso da apostila, mas que ele nos ajuda, que ele nos auxilia, que ele é importante, não é? Posso ter materiais escritos, posso ter materiais falados, posso ter vídeos, posso ter atividades, mas tudo aquilo que a gente faz em aula representa e soma dentro do contexto da disciplina. Então, eu queria falar sobre uma temática que normalmente é cobrada em gestão aplicada, né? Antes, o Thales pediu a palavra. Diga, Thales. Professor, boa tarde aí, Tá? os meus companheiros, né? O senhor já recebeu os Boa textos, tarde. já agora tá na reunião? Já recebi os trabalhos, os colegas já apresentaram. Você quer apresentar? Não, deixa quieto, já, todo mundo já fez, né? Já tô Não, mas resolvendo, você pode deixa. apresentar, está em tempo ainda. Sobre planejamento, Tá organização, certo, direção e então. controle. Isso. Posso ler o meu? Pode. Thales Lima, apresentando o trabalho. Pode apresentar, Thales. Planejamento é um olhar estratégico, é prever acontecimentos futuros e ter soluções para resolver coisas que podem acontecer no futuro. A organização está relacionada a um grupo de pessoas a fim de seguir uma hierarquia de administração que o propósito é cumprir certos objetivos propostos, entre várias outras características, tipo conjunto de pessoas como recursos, objetivos, atribuídos, normas e ordens. É que eu errei aqui, me esqueci da vírgula que falhou. Dirigir, dar instruções e orientações, saber como executar o plano e garantir alcançar todos os objetivos. Controle significa domínio ou poder. A importância de controlar está em assegurar o cumprimento do que foi planejado e alcançado, garantindo-se que as atividades foram realizadas conforme o que foi planejado de acordo com as ordens transmitidas. Então, É isso, Thales. Ok. Obrigado pela sua participação. Thales Lima pontua aqui com a gente. E como eu estava dizendo, tem uma temática importante que eu gostaria de comentar, que é a revolução industrial. Isso mesmo, muita gente já ouviu falar dessa expressão, né? Revolução industrial. Vocês ouviram principalmente lá nas aulas de História e Geografia do ensino fundamental e médio, mas eu trago aqui para a disciplina de gestão aplicada, Revolução industrial. Revolução industrial aqui é no sentido de transformação. Revolução aqui não é no sentido de guerra, é no sentido de transformação dos meios de produção da sociedade, né? Professor, me diga algum assunto que esteja diretamente relacionado com a chamada Revolução Industrial. Vamos lá. Vou escrever aqui para vocês, certo? Mudança no modo de produção. O que mais, professor?
Essa mudança ocorreu do artesanal, do modo artesanal, para o industrial. Do estilo tipicamente rural para o estilo tipicamente urbano, de vida, né, de produção. E vieram outras características, como, por exemplo, a produção em massa, em grande quantidade. Veio também a produção especializada, produção em série, em etapas. Além de outras características, né, que nós podemos aqui colocar como a chamada economia de escala. Eu vou já explicar o que é. Além disso, desenvolvimento tecnológico, busca de eficiência, e outras expressões que, ao longo do tempo, nós vamos conversar, certo? Professor, que revolução foi essa? Por que é importante falar disso, comentar sobre isso? O que, de fato, é? O que, de fato, configura a chamada Revolução Industrial? Durante muito tempo, a humanidade produzia de forma muito simples, uma produção artesanal. O artesão era capaz de fabricar uma cadeira, uma mesa, 4 cadeiras. Se eu fizesse uma encomenda para ele de 10 cadeiras, ele fazia já com uma certa dificuldade. 100 cadeiras, ele precisaria de muito tempo. 1000 cadeiras, ele não faria. E aí, com o advento das máquinas, da tecnologia, das fábricas e com a vida urbana, veio a possibilidade de produzir isso em grande quantidade, em massa. E também a possibilidade de especializar esse trabalho, já que antigamente o artesão fazia tudo. O artesão ele ia buscar matéria-prima, o artesão fazia o projeto, o artesão fabricava o objeto, o artesão fazia o controle de qualidade e ainda vendia. Agora não. Agora tem uma pessoa para cuidar da matéria-prima, tem o fornecedor. Agora tem a pessoa para cuidar de cada etapa da montagem de um bem, tem a pessoa responsável pelo projeto, tem a pessoa responsável pelo controle de qualidade, tem a pessoa responsável pela comercialização, não é? E uma produção em série especializada. E aí, com tudo isso, tem vantagens e desvantagens. As grandes desvantagens, coisas ruins que vêm com a Revolução Industrial, são o aumento da poluição, o desmatamento, a concentração das pessoas aglomeradas em cidades causa doenças, né? Degradação pública. Degradação, né? Às vezes, aumento da violência, se o crescimento for desordenado. Então, por exemplo, hoje em dia a gente está lutando contra as aglomerações porque na vida urbana as pessoas se concentram muito e isso gera transmissão, facilidade de transmissão de doenças. Hoje a gente vê o coronavírus, a Covid-19, mas antigamente tinha outras doenças, não é? De caráter aí, de problema sanitário, também prejudicavam as pessoas. Tudo isso é ruim, mas tem o lado bom. Uma das coisas boas da Revolução Industrial é trazer o acesso a mais bens, mercadorias e serviços e produtos que antes a gente não tinha acesso, e também o barateamento desses bens, mercadorias e produtos. Uma coisa muito importante que eu vou ensinar aqui, que nem sempre se ensina em sala de aula de um curso técnico, mas é um conceito que considero importante para vocês, é o conceito de economia de escala. O que é isso, professor? Alguém aqui sabe? Se alguém souber, eu vou oferecer 1 ponto na média. Se você me disser o que é economia de escala, sem fazer pesquisa, me diga agora, na lata. O que é economia de escala?
Ninguém? Deu uma dica aí, professor. Vou te dar uma dica, certo? Essa caneta aqui, quanto custa numa papelaria? Mais ou menos, aproximadamente. Uma caneta como essa. R$ 1,50. R$1,50. R$1,50. Por aí, não é? Já vi de R$2. Vamos colocar aqui a média, R$1,50. Como é que eu consigo comprar essa caneta por R$1,50 se a tecnologia que está aqui envolvida é uma tecnologia milionária? Milhões de reais foram investidos para que uma tecnologia de uma caneta esferográfica como essa pudesse existir. A matriz dessa caneta é muito cara, o projeto dessa caneta é muito caro. Todas as instalações que eu preciso criar para produzir essa caneta são muito caras. Custam milhares, talvez milhões de reais. Então, como se explica que eu, um simples professor, com um salário de um simples professor, possa comprar uma caneta cuja matriz e tecnologia custa milhões? Como é que pode? Explique isso. Porque não faz só um, né, professor? Ele faz milhares, né? Diga de novo, Paulo Eduardo. É porque não faz só uma, ele faz milhares, entendeu? Aí gera lucro tanto para a empresa, como facilita para a gente a compra. Excelente. Paulo Eduardo acabou de ganhar 1 ponto na média. Só a Revolução Industrial de carros, né? Na Europa. Exato. Mas o que o Paulo Eduardo acabou de falar e o que o Vitor está escrevendo aí como quantidade tem a ver com a economia de escala. O que é economia de escala? Quanto mais você produzir de uma coisa, mais barata essa coisa tende a ser. A caneta, a matriz da caneta é muito cara. Mas quando eu produzo centenas, milhares de canetas, o custo unitário de produção fica mais barato e, consequentemente, também o preço final. Isso vale para tudo. Computadores, celulares, automóveis. Quando o celular era raro, era um objeto muito, vamos dizer assim, luxuoso e era escasso, ele era muito caro. Quando os computadores eram raros, eles eram muito caros. Quando as primeiras canetas eram raras, elas eram muito caras, não é? Mas à medida que essa tecnologia foi se espalhando e a quantidade e o volume aumentando e a produção em massa foi sendo realizada com esse objeto, ele tende a se tornar mais barato. Isso é economia de escala e isso é uma grande vantagem das consequências da Revolução Industrial. Tem desvantagens e tem vantagens, como essa. O Vitor pergunta, oferta e demanda. A oferta e demanda é mais um assunto sobre economia, certo? Que não é exatamente o assunto aqui dessa disciplina. Mas eu posso considerar, sim, que oferta e demanda vão, obviamente, influenciar, porque a indústria só vai produzir canetas, só vai ofertar canetas se tiver a demanda por canetas. Se ninguém quer comprar canetas, eu não vou produzir canetas. Então, de fato, a oferta e demanda, esse jogo econômico, eles contribuem para que a caneta seja produzida em maiores quantidades. Como sei que muitas pessoas usam canetas, professores, estudantes, profissionais utilizam canetas, então eu vou produzir canetas. E produzindo muitas canetas, o preço unitário da caneta cai. Caindo o preço unitário, cai também o preço final. Consequentemente, mais pessoas podem adquirir canetas, que no começo era R$1.000, agora é 500, agora é 100, e agora é R$1, é 1,50, é R$2, né? Então, isso é economia de escala, tá certo? Eu vou encerrar essa reunião e nós já continuamos com o assunto.